Estamos de volta no nosso programa Caminho da Luz. Hoje, conversando com o nosso querido companheiro Carlos Legal, que é consultor em desenvolvimento humano, e que nós estamos batendo um papo hoje da importância do conhecimento, não só para a nossa vida, mas dentro da gestão das organizações, né, Soraya? A gente falou no primeiro bloco, a gente falou algumas questões a respeito do conhecimento e, Carlos, acho que a maioria de nós não sabe diferenciar o que é conhecimento, o que é informação, porque como você bem colocou, hoje a gente parece que está muito bem informado e conhecendo tudo através dos nossos aparelhos, podemos estar, eu e o Carlinhos, na mesma mesa jantando, mas cada um com os seus amigos virtuais, enfim, estamos bem informados ou estamos conhecedores realmente de nós mesmos ou da sociedade em que a gente vive? Como que você vê isso? Primeiro é importante distinguir informação de conhecimento. Às vezes a gente pensa que são sinônimos, mas são conceitos bastante diferentes. A informação, ela é um conjunto de dados que muitas vezes é organizado, mas ela é simplesmente uma informação. Ele é um conhecimento explicitado, ele é um conhecimento formalizado. Diferente daquele conhecimento internalizado. Esse conhecimento, que é o próprio conhecimento, ele envolve ação, ele envolve prática. Dentro da literatura, a gente chama de conhecimento tácito, aquele conhecimento que está internalizado. E que muitas vezes a pessoa ela tem dificuldade de explicitar aquele conhecimento. É como se eu dissesse para você o seguinte: Soraya, eu sei fazer um pão de milho maravilhoso. Aí você diz para mim, então me explica como faz. E eu digo, eu não sei, porque essa receita quem me ensinou foi a minha avó. Pela oralidade, né? Exatamente. Então, e aí existe todo um processo de conversão de conhecimento, que hoje é muito estudado dentro das organizações. Mas o conhecimento ele pode ser passado pelo exemplo. Por exemplo, você imagina uma pessoa que começa a desenvolver uma determinada atividade dentro da empresa. E essa pessoa ela vai ter um mentor. Ele vai acompanhar esse mentor durante um período para que a pessoa pegue o trabalho, para que ela se habitue com aquele trabalho. Então ele está socializando esse conhecimento, que é um conhecimento tácito. E a pessoa vai aprender pelo exemplo, copiando, imitando. Outra forma de absorver conhecimento é quando eu faço a leitura de um livro ou a leitura de um determinado texto. Então, aquele livro é uma informação e ele passa a ser conhecimento na medida em que eu absorvo aquela informação e dou uma utilidade para ela, eu dou uma interpretação para ela. Interessante, Carlos, que você fez me lembrar uma companheira de trabalho, uma senhora que ela dizia, olha, meu filho está com 42 anos, já fez 6 faculdades, mas até hoje não trabalha. Será que ele tinha... O que ele tinha? Informação ou conhecimento? Provavelmente ele tem muita informação. Agora, colocar esta informação na ação para que a pessoa possa dar função para esta informação é conhecimento. Um outro exemplo apropriado é como se eu fosse ler uma bula de um remédio. Então, existem informações ali que para uma pessoa leiga ela não vai saber fazer a leitura. Então, para que serve aquele determinado componente? Qual que é a função daquele componente? Diferentemente de um médico que, ao ler a bula, ele sabe exatamente para que serve cada coisa que está ali. Então, o médico tem o conhecimento, né, do que aquela informação ela pode gerar para o paciente. Então, essa é uma diferenciação. Carlos, eu gostaria que você retomasse um pouquinho a questão desse conhecimento no intercâmbio, né, nas inter-relações. Como é que você vê essa questão? A gente citou que conhecimento tem sempre duas perspectivas. A perspectiva do autoconhecimento e a perspectiva do conhecimento que eu vou atrás dele, eu vou me relacionar com uma informação e vou aprender sobre aquilo. É interessante porque a gente troca conhecimento pelas interações, nos comunicando. E nas interações pessoais, muitas vezes, uma conversa ou a relação que eu tenho com um familiar,
ele também me traz elementos para que eu possa desenvolver o meu autoconhecimento. Isso é muito interessante. O outro sempre, ele atua como um espelho para mim. O tempo todo ele está me dando feedback das minhas atitudes, das minhas ações, se elas estão adequadas, se estão inadequadas. Porque eu tenho uma visão do Carlos diferente da visão que a Soraya tem. E no processo de interação, isso me gera aprendizado sobre a minha própria pessoa. E o interessante, né, Carlos, se nós pensarmos como é que a gente pode passar o conhecimento. Porque conhecimento, como o nosso telespectador está vendo aqui agora, não é apenas falar, né? Mas é captar uma mensagem ou uma imagem. Fala para nós um pouquinho. Carlinhos, desculpa te interromper, mas se identificar com aquilo, né? Porque às vezes a pessoa fala, mas você não acredita, né? Existe isso também. Como é que funciona essa interação do falar, do demonstrar, né? Como é que é isso? A gente costuma dizer que é um processo de comunicação direta, o tete-a-tete, ele é composto por palavras, tom de voz e gestos. Às vezes as pessoas acham que palavras têm um peso maior, mas segundo os linguistas, 7% do processo de comunicação são as palavras. O tom de voz é responsável por 38% e os gestos, 55%. Então, quer dizer, palavras é o conteúdo da informação que eu estou passando. É o que eu estou falando, mas o como eu falo, que representa 93% do meu processo de comunicação, tem um peso muito maior. Por exemplo, as crianças. As crianças, elas são craques em pegar as incoerências dos adultos. Porque a criança, ela vai observar o quê? Ao como você está falando ou o que você está fazendo. A criança aprende muito mais pelo exemplo, né? Então, por isso que é muito importante que os pais ou quem tem convivência com criança, que possa ter atenção com suas atitudes. Porque a criança está observando. Falar, não minta, se eu respondo que não tem ninguém em casa, né? Ah, papai, mas você falou para não fazer isso, mas você está fazendo. Então, quer dizer, é importante que a gente busque essa coerência naquilo que eu falo e na maneira como eu falo. É como, por exemplo, você participar de um amigo secreto. Aí você dá o presente não agradou muito a pessoa. Ele diz, que lindo! E aí, nossa! Você gostou do presente? Ah, gostei. E a pessoa faz uma cara meio amarela, né? Para não desagradar o outro. Mas não dá para enganar. Às vezes você está com uma pessoa que você conhece muito ao telefone e você percebe que o tom de voz daquela pessoa está triste. Aconteceu alguma coisa? Ah, não, a pessoa não quer te preocupar, mas você percebe pelo tom de voz. Então, quer dizer, nos gestos e no tom de voz também tem informações para a gente e que isso ajuda a gente a compreender o que acontece com o outro. Nessa interação, a gente também tem feedbacks o tempo todo. Sem dúvida. Carlos, qual então a relevância a gente já concluiu aqui, não é? Mas qual é a sua ideia, assim, o que você acha que realmente, para aquele que está em casa, o que é esse conhecimento? Porque às vezes a pessoa diz conhecimento. Não, eu conheço tal coisa. Conhecer acaba sendo algo que faz parte de nós. Nós conhecemos, por exemplo, o Evangelho, né? E quanto dele faz parte da nossa vida? Ou quanto nós nos esforçamos para que ele faça parte da nossa vida? Porque é óbvio que a gente não consegue implementar tudo o que gostaríamos. Mas o nosso esforço, a nossa tentativa, isso faz parte também dessa movimentação aí para a gente crescer, não faz? Para ter autoconhecimento. Sim. Eu penso que o nosso grande desafio é selecionar aquilo que é relevante. E quando a gente fala, por exemplo, na doutrina, ou então no estudo de uma escritura sagrada, um caminho espiritual, né? Eu tenho que entender que aquela escritura, que aquele livro é uma informação, que ela está à minha disposição. E é importante que, ao ler aquela informação, aquilo começa a fazer sentido para mim. E eu começo, então, a me apropriar daquela informação, daquele conhecimento que está explícito, que está formalizado, e eu começo a internalizar. E aí tem um elemento importante nesse processo, que é a capacidade de reflexão, de interpretação. Aí a pessoa, efetivamente, ela vai aprender
o sentido, podemos dizer, o sentido oculto daquilo que está expresso ali. A interação, aulas dirigidas, diálogo entre grupos de estudos, isso também é muito útil para que a pessoa possa ter acesso a um conhecimento explicitado e possa absorver isso, que ela possa digerir aquele conhecimento. E aí sim isso começa a fazer sentido para as pessoas. Bem, nós já estamos chegando ao final do nosso programa. A sua última dica para quem quer buscar conhecimento? Saber escolher e compartilhar. Eu acho que isso é fundamental. Eu acredito que se as pessoas, se as famílias, né, se os grupos se reunissem para fazer um grupo de estudos sobre uma determinada temática, cada um compartilhar suas impressões, as suas opiniões sobre um tema, isso ajuda todo mundo a aprender mais. Maravilha, Carlos. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco no A Caminho da Luz, a Soraya. O nosso telespectador está aí, a grande dica. Busque o teu caminho, mas o caminho em que você possa receber, mas também dar, compartilhar conhecimento, porque Jesus esteve conosco há 2012 anos atrás, ele trouxe muito conhecimento, mas nós apenas transformamos em informação. O que a gente quer é que você faça com que essa informação se torne um conhecimento dentro de você. Tenha uma boa semana, obrigado por estar conosco, nosso e-mail está aqui, manda dica, manda sugestão. Um abraço.